estamos esta semana no novenário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Volta Redonda. Daí o motivo de eu ter chegado agora aqui. Cheguei em casa 1h da manhã, ainda teve crismas e um tempo lá com o pessoal, mas graças a Deus temos feito lá, a graça de Deus tem agido, né? Um tema que a igreja coloca hoje nas duas leituras diz respeito ao nosso relacionamento como irmãos. Tanto São Pedro falando, e já mostra que os problemas que havia na igreja nascente, na igreja primitiva, que Deus nos deu o mandamento do amor, nos deu o seu ensinamento e o seu exemplo, mas parece que nós cristãos entendemos, mas não encarnamos na nossa vida diária, sobretudo no relacionamento com os nossos irmãos, aqueles ensinamentos que Jesus Cristo trouxe e nos deu exemplo. Certa vez uma mãe de 2 apóstolos foi a Jesus e pediu a Jesus, que fez um pedido, e pediu a Jesus que colocasse no seu reino os seus 2 filhos, um à direita e outro à esquerda. E Jesus, sabendo que era desejo daqueles 2 estarem no auge, ao lado do grande rei, do Messias, Jesus perguntou para eles: vocês são capazes de beber do cálice que eu vou beber? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E eles disseram: sim, nós somos capazes de beber o cálice. E Jesus disse: vocês vão beber o cálice que eu vou beber, mas quando eu sentar um à minha direita e outro à esquerda, isso cabe ao Pai, só ao Pai designar. Depois chama a atenção dos apóstolos e diz: os grandes do mundo oprimem os outros, mas que não seja assim entre vós. Quem quiser ser o maior, seja o menor, e quem quiser ser servido, sirva. Porque o Filho do Homem veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. É importante nós, como cristãos, temos esse cuidado de viver esta caridade entre nós. Facilmente nós falamos que amamos a Deus, procuramos rezar, ir à Santa Missa, receber os sacramentos, fazemos muitas vezes longas orações, rezamos o terço, alguns rezam a liturgia do ofício divino, meditação, mas a pergunta que se coloca: em que isso influencia ou inspira o nosso relacionamento com o próximo? E Jesus nos chama a atenção: se a vossa justiça não vai além da justiça dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Os escribas e fariseus tinham uma justiça também. Eram pessoas cuidadosas com a lei, conheciam profundamente, sobretudo os escribas, eram os teólogos, os especialistas em conhecer a lei. Os fariseus eram aquela seita judaica dos puros e dos que defendiam a lei, mas essa justiça era uma justiça formal, uma justiça de aparências, tanto que essa justiça deles leva o Filho de Deus a Pilatos e, mentindo por inveja, levam Pilatos a condenar Jesus em um julgamento falso e eivado de erros. Essa justiça, que é a justiça falsa, a justiça de aparências, a justiça daquele que quer apenas ficar bem diante dos outros, é essa justiça que é a justiça condenada por Jesus. A vossa justiça deve ir além da justiça dos escribas e fariseus. Por isso a justiça para com o próximo, ela tem que ser dar ao próximo aquilo que é seu, aquilo que lhe é próximo, o que é próprio, e dar com amor.
Aí está a chave do nosso relacionamento com o próximo. Na última ceia, Jesus, ao instituir a Eucaristia, ele faz uma longa oração sacerdotal, e na oração ele pede ao Pai que entre nós haja unidade. Que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, e que sejam consumados na unidade. E como sinal dessa unidade, ele institui um sacramento, que é o sacramento do seu próprio corpo e sangue, que é o sacramento Caritatis, o sacramento da caridade, o sacramento da unidade do homem com Deus, da unidade do homem com o homem, dos irmãos, porque todos recebemos o mesmo corpo e sangue de Jesus Cristo. Daí nós temos o compromisso de viver essa justiça com o próximo da caridade. Não nos contentemos com uma justiça formal, mas é preciso que a caridade esteja aqui dentro de nós. Por isso devemos ao próximo respeito, porque é a imagem e semelhança de Deus. Devemos ao próximo a caridade. Devemos cuidar do próximo como nosso irmão, como outro Jesus Cristo. E nós vamos ser julgados por isto. Tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Apresentando uma criança diante dos discípulos, Jesus disse: quem escandalizar um destes pequeninos, é melhor que se coloque uma pedra de moinho e se jogue ao mar do que dar o escândalo. E pequenino aí não diz respeito só à criança, mas dar escândalo a qualquer pessoa, ou seja, através de atitudes nossas ou omissões, ou palavras, nós levarmos o outro ao pecado. Isto que é o escândalo, teologicamente falando. Da importância de nós termos um cuidado com o próximo, não só com os atos de amor, de dedicação, de cuidado, como também evitando tudo aquilo que pode ser ocasião de queda para o meu irmão, seja do ponto de vista material e, sobretudo, do ponto de vista espiritual. É esta caridade e é esta justiça, e aí caridade e justiça caminham juntas, que nosso Senhor exige de nós. E ele vai fazendo, vai comparando a lei antiga com a lei nova, com a lei que ele vai trazer. Se disser ao teu irmão, diz os antigos, não matarás, quem matar será réu do juízo. Eu digo, aquele que se irar com seu irmão, contra seu irmão, já será réu no juízo. Quer dizer, nosso Senhor ele não se contenta com a nossa atitude apenas exterior. Eu não matei, não fui lá e não tirei a vida, mas muitas vezes eu posso ter tirado a vida do meu irmão dentro do meu coração, pelo ódio que carrego, pelo mau espírito que eu me deixo conduzir, desejando mal. Eu posso tratar bem o meu irmão, mas dentro do meu coração eu tenho que querer bem a ele. E é tão importante isso, que nosso Senhor disse: se você estiver diante do altar e se lembrar que o irmão tem algo contra, vá lá primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois vem fazer a sua oblação. Às vezes nós não matamos o nosso irmão nem dentro do coração e nem fora, mas matamos o nosso irmão com a língua. Daí São Pedro chama a atenção disso, e já era um problema que já existia na igreja primitiva. São Paulo também vai chamar a atenção lá de duas mulheres que tinham problemas entre si, que trabalhavam tanto lá na igreja, e entre elas não se entendiam. E São Paulo então manda por carta, e essa carta fica gravada, e hoje sabemos dessas duas lá, Evódia e Síndike, que deveriam se unirem e se amarem e se ajudarem, porque às vezes a pessoa não mata a outra com um tiro ou no coração, mas mata com a língua. Quando desrespeita, quando murmura, quando fala mal, quando calunia, quando difama, às vezes não calunia, mas às vezes difama, tira a boa fama, quando faz a detração, revelando defeitos secretos do outro. Ou seja, esse cuidado
que nós devemos ter com o nosso irmão é algo tão importante que Jesus Cristo dedica lá no Sermão da Montanha um trecho muito sério, falando que devemos amar o nosso irmão no nosso coração. Isso vai na última ceia, isso vai quando ele vier no fim do mundo, vai cobrar isso de nós, isso vai quando apresenta a criança. É claro que tudo isto exige de nós dedicação, sacrifícios, beber o cálice que ele bebe. E quantas vezes nós temos que sofrer as afrontas, as calúnias, as maledicências dos nossos irmãos, inclusive irmãos da fé. É o cálice que nós temos que beber, porque a tendência do ser humano é encher-se de vaidade e o querer ficar acima do outro, enquanto todos somos irmãos. E a autoridade da igreja não é para oprimir, cargo não é para oprimir, ofício não é para oprimir, mas é para servir. E é esse serviço que Cristo nos diz e nos coloca. E por isso todos os serviços da igreja são importantes. Todos são importantes. E todos são necessários. Desde aquele que prepara a liturgia, como aquele que varre a igreja, que limpa os bancos, que prepara as alfaias, que arruma, que abre, que traz a cadeira lá para os irmãos se sentarem, que fecha tudo, que arruma tudo. Enfim, todos são importantes. Aquele que vai visitar o doente, que vai levar o alento, aquele que vai levar o alimento ao pobre, todos estamos aqui para servir. É este o espírito de caridade e de justiça que Cristo veio nos trazer. E nós precisamos muito aprender isso. Que grandes problemas nós temos nas comunidades por falta desse espírito de serviço e de caridade e espírito de perdão. Porque quantas vezes entre nós há ofensas. A pessoa estava nervosa, a pessoa estava no dia mal, estava com problema, ou mesmo por causa do seu temperamento, ou por causa do seu descuido da sua própria vida moral, espiritual. Aconteceu. E por que eu vou ficar guardando aquilo, ou levando aquela ofensa para outros? Fulano me ofendeu, e espalhando no meio dos grupos esse espírito mal de uma espécie de vitimismo, e fazendo detração contra seu irmão. Então é contra isto que a igreja nos previne na missa de hoje, nessa liturgia, porque todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai que está nos céus, e todos temos um compromisso de união com Jesus e união entre nós. Não é admissível dois irmãos guardarem mágoa e se ajoelharem aqui, um ao lado do outro, recebendo Jesus. Isso é falso, é uma falsidade. Estão falseando a si mesmos o próprio sacramento que recebem. Não é honesto diante de Deus e diante de si mesmo tocar a língua com o corpo e sangue de Jesus e com todo cuidado, né? Eu não quero tocar minha mão, está certo? Não comungo na mão, muito bem, comunga com a língua, mas essa língua é usada para quê depois? Para falar mal? Para criticar? Para maltratar? Muitas vezes é mais suja do que o próprio corpo. Então precisa ter esse cuidado, e é um cuidado muito sério. Muitas comunidades se destroem ou transformam a vida comunitária, na vida de igreja, transforma isso até no meio de pecado, de ofender a Deus, o que é um absurdo, porque a igreja existe para salvar as almas. Então nós temos que parar com essa superficialidade da vida espiritual. Então saber suportar com a paciência as faltas do próximo, saber ajudar o irmão carregando também a sua cruz, saber perdoar, saber tirar do seu coração toda aquela maldade ou todo aquele ranço de discórdia que se tenha, e procurar se colocar sempre a serviço para a glória de Deus e para a salvação do próximo. Senão a nossa religião é vã, tudo muito bonito, como diziam lá os nossos irmãos capixabas: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então não adianta nada, não adianta nada. Então precisa ter esse cuidado, e é exatamente sobre isso que Jesus fala hoje no Evangelho e São Pedro na Epístola. Agora fica interessante, São Pedro é o primeiro Papa e já dava puxão de orelha na gente, e a gente está há 2000 anos dando puxão de orelha e muita gente não aprende. Então é preciso ter esse cuidado
se cuidar esse carinho, tratar bem o seu irmão, saber relevar suas dificuldades, saber perdoar, saber acolher, saber abraçar. Isso é o que faz parte da nossa vida, é nosso irmão. Nós, quantas vezes, somos peso também para ele, só que nós sempre relevamos nossas faltas e carregamos com tintas fortes as faltas dos nossos irmãos. Então que nesse dia em que falamos tanto da justiça, nós procuremos viver essa justiça unida à caridade, seja conosco, seja com Deus, e expressando tudo isso com os nossos irmãos. Que Nossa Senhora nos ajude, nos socorra, ela que é o perpétuo socorro, ela nos socorra para que vivamos autenticamente este Espírito que o Evangelho nos traz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.